gente começou a setorizar. Ele, João, tá errado, cara. Tu não tem que fazer tudo, não. Tu não sabe Exatamente. fazer tudo sozinho, não. Exatamente. Tu não é o melhor em tudo, não. Tu tem Exatamente. que delegar, né? Até pra poder ser, não ficar sobrecarregado. E aí foi quando a coisa começou a melhorar. Antes, era você que fazia tudo. Uhum. Então, talvez até participava da seleção dos técnicos, Sim. pronto. Sim. E por fazer tudo, talvez, assim, você não é um expert em seleção, né? Sim. Então, talvez possa influenciar isso. Hoje, a Nofrio tem, por exemplo, um RH? Tem. Uhum. E isso, tu viu fazer uma diferença na contratação? Aliviou? Ou Total. tá vindo total? Não só no RH, né? Como eu te falei, quando a gente começou a setorizar, delegar, aí tem o comercial, eu não consegui fazer o comercial ativo ainda por conta daquela questão Perfeito. da demanda, né? Então, hoje eu tô só no comercial Passivo? Vamos dizer passivo, assim, né? né? E a gente é no gargalo direto, E a gente mas conversa muito sobre o comercial ativo e o ativo, passivo, que é né? importante, né? Trabalhar os clientes da própria base, né? Exatamente, Tem cliente que me liga, cara, será que já tá na época da manutenção, João? Alguns clientes que são mais próximos, né? Alguns até que viraram amigo, tá na época já da manutenção. Aí poxa, se eu tivesse um comercial ativo, a gente poderia escalar muito mais Exato, ainda o com negócio, certeza, com né? certeza. Porque o Então, pessoal diz que é muito mais. O pessoal diz isso é verdade, é muito mais barato você vender para quem já está na base, né? com certeza, muito Dizem mais que é barato. 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes mais barato Exatamente, fazer uma revenda, né? Vamos dizer é. assim, uma. Isso. E quem Porque... me abriu os olhos pra isso foi o André. Tu lembra do André? Trabalhou comigo lá na consultoria. Lembro, lembro. Pois é, o André me ajudou pra caramba nessa parte da consultoria. Ele mudou muita coisa, organizou muita coisa. Foi quando a gente começou a setorizar. Ele, João, tá errado, cara. Tu não tem que fazer tudo, não. Tu não sabe fazer Exatamente. tudo sozinho, não. Tu Exatamente. não é o melhor em tudo, não. Tu tem que Exatamente. delegar, né? Até pra poder ser, não ficar sobrecarregado. E aí foi quando a coisa começou a melhorar. Tu falou aí, você não é melhor em tudo. Perfeita essa observação, porque o empreendedor, ele tem que ser generalista, ao invés de especialista. Por que ele tem que ser generalista? Você, né, no Frio, na direção da Nofrio, você tem que ter noção de como funciona o comercial, você tem que ter noção, eu acho que tem como funciona a parte técnica, apesar que você não está ali Sim, sim. na rua, né, Uhum. em campo, assim que se diz, mas você tem noção, Sim. né? Tem a noção do financeiro, tem a noção do RH. Então, o empreendedor ele tem que ter a noção de tudo. Não tem como ele se especializar em todas essas áreas. Ou seja, ele não vai ser o melhor em todas essas áreas. Mas ele tem que ter esse conhecimento para quê? Para poder delegar. No livro O Mito do Empreendedor, que é para ser livro de cabeceira, se tu não leu, eu sugiro ler O Mito Empreendedor. O mito? O Mito Empreendedor, sensacional esse livro. Assim, é livro de cabeceira. Uhum. Porque ele diz justamente isso. O empreendedor é aquele que está querendo fazer ali tudo, mas aí ele não vai conseguir crescer. Por quê? Porque ele está cheio de demanda, e aí é o erro. Ele não vai delegar, ele vai abdicar. Qual é a grande diferença que o livro traz, o Mito Empreendedor? O que é o delegar e o que é o abdicar? O abdicar é quando, por exemplo, eu não entendo nada de contabilidade. Eu contrato uma pessoa e diz aí, cuida aí para mim, te vira. Eu não sei se ele está fazendo certo, se está errado. Lá na frente pode vir um rombo e tchau, você não sabia. Isso é abdicar. E o que é o delegar? O delegar é você ter noção e passar essa responsabilidade para ele e dizer, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Sim. E você vai fazer melhor do que eu, porque você é expert nisso. Isso é delegar, ou seja, é você transmitir a informação, mas você sabendo o que ele vai fazer e sabendo o que vai cobrar. Sim. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ele tem que ser generalista? Justamente para poder delegar. Eu não posso não saber algumas coisas aqui e passar essa responsabilidade porque eu não estou delegando, eu estou abdicando. E aí, o que a pessoa fizer lá, ou então que ela disser assim, não é assim que faz, você vai falar o quê? Se você não tem nem noção. Então, o perfil do empreendedor é um perfil generalista, você não pode querer se especializar em cada um desses detalhes, porque não vai dar tempo, Não dá. né? Mas você tem que ter um conhecimento amplo, sistemático, de ponta a ponta do seu processo, para você poder delegar as atribuições. E aí sim, como você mesmo disse, é onde você viu que começou a ter um crescimento, começou a escalar depois da setorização, né? Sim, Depois sim. da delegação. Então, isso aí é um conceito muito importante que tem que ter. Então, você diz, eu não Que a sei. maioria peca nisso, né? A maioria peca nisso. A maioria dos empreendedores centraliza e sufoca, você não consegue pensar em nada, você não consegue, sabe? Eu mesmo, só te cortando aí, eu vivia querendo ter outro negócio. Certo. Só que eu não tinha tempo para pensar. Eu não tinha tempo para pensar em nada, né? Por quê? Porque era centralizador. A partir do momento que a gente fez essa descentralização, né? Aí a coisa começou a clarear mais, eu comecei a ter vida, porque não tinha, né? Aí comecei Exato. a ter vida e comecei a enxergar algumas oportunidades, né? E aí... E a descentralização, a setorização, é um conceito básico da administração.
Uhum. né? A minha formação em administração, a gente estuda isso aí, às vezes a gente pensa que é só de empresa grande, é besteira, e não é. Não é. É uma coisa básica Uhum. para o microempreendedor ali. É. O microempreendedor é só ele, tudo bem. Mas aí ele tem que saber que, pô, agora eu preciso contratar um financeiro, agora eu preciso contratar um técnico. Então Uhum. você tem que ter essa noção É. do conhecimento para poder delegar. É. Isso aí é uma trava que aí, como eu te disse, no livro Mito Empreendedor, ele traz essas travas que você diz, rapaz, é isso mesmo, não acredito não. É exatamente isso. E é muito interessante porque ele aponta justamente nesse detalhe da dificuldade de delegar, Uhum. né? Sim.